Você já se sentiu sozinho ou sozinha? Mesmo estando casado, aquela sensação amarga de estar debaixo do mesmo teto, mas em mundos completamente diferentes. Conversas que viraram monólogos, abraços que parecem obrigação e silêncios que gritam mais alto que qualquer discussão. E lá no fundo, sente aquele medo de: será que é assim que meu casamento vai ser para sempre? Eu quero te dizer que não. Não é esse o plano de Deus para a sua vida, nem para o seu casamento. Existe um caminho, existe uma cura, mas ela começa de dentro, começa em você e termina no colo de Deus. O nome desse vazio que você sente se chama distância emocional. E ela surge de pequenas rachaduras, como por exemplo, falta de diálogo, rotina pesada, respostas automáticas, ausência de carinho. E quando percebemos, já não somos mais nós. Somos apenas dois estranhos sobrevivendo lado a lado. Irei te mostrar 7 passos bíblicos para restaurar a comunicação e curar o vazio no seu casamento. Cada passo é uma chave espiritual e emocional, e cada um te aproxima do plano de Deus. Vamos ao que interessa. Passo 1. Reconheça que algo está errado. O arrependimento abre a porta. Salmos 50:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. O primeiro milagre acontece quando você tira a venda dos olhos. Fingir que está tudo bem não salva casamento. Deus só pode curar aquilo que você reconhece que está doente. O silêncio entre vocês não é normal. A falta de carinho não é fase, é sinal de que algo precisa ser restaurado. O início de toda transformação espiritual, emocional e relacional começa na consciência. É impossível Deus curar aquilo que você insiste em negar. Muitos casais passam anos vivendo uma normalização da dor. Eles se acostumam com a ausência de diálogo, com a indiferença, com o silêncio que pesa mais do que qualquer briga. O problema não é o problema. O problema é ignorar que há um problema. O arrependimento aqui não é necessariamente sobre pecados explícitos, mas sobre ter deixado que o distanciamento, a frieza e a desconexão se tornassem normais dentro da relação. O quebrantamento abre o espaço para o Espírito Santo atuar. Deus não age onde existe orgulho, negação ou resistência. O cônjuge que reconhece que há um distanciamento, mesmo que o outro ainda não veja, já dá o primeiro passo rumo à cura. Esse é um ato de coragem e humildade. Sinais de que você precisa dar esse passo. Silêncio desconfortável em casa. Falta de assuntos que não sejam problemas ou tarefas. Indiferença emocional. Tanto faz estar junto ou separado. Presença física, mas ausência emocional. Pergunte a si mesmo: quando foi que nós começamos a nos perder? O que deixamos de fazer que antes nos unia? Eu estou disposto a quebrar esse ciclo, mesmo que sozinho no início. Senhor, eu reconheço que algo se perdeu no nosso casamento. Quebranta meu coração. Me ajuda a enxergar onde erramos, onde esfriamos, onde nos distanciamos. Que eu não aceite mais viver na ilusão de que está tudo bem. Me ensina a ser instrumento de restauração na tua presença. Amém. 2. Restaure sua comunicação com Deus, pois sem Deus não há diálogo que se sustente. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O distanciamento começa quando, antes de se afastarem um do outro, primeiro vocês se afastaram de Deus. Quando a sua alma está desconectada do Criador, ela também se desconecta de quem você ama. É necessário que você recomece sua vida espiritual. Ore, leia a palavra, volte a ser íntimo de Deus. Quando Deus fala com você, você volta a ouvir quem está ao seu lado. Antes do distanciamento entre vocês, houve um distanciamento entre você e Deus. A falta de diálogo com o cônjuge, na verdade, revela algo mais profundo, que a sua alma está desconectada da fonte de amor, que é o próprio Deus. Relacionamento não se sustenta apenas com técnicas de comunicação. Ele se sustenta na presença,
na direção e no amor de Deus fluindo através de vocês. Casamento é uma aliança espiritual e não apenas uma convivência humana. Quando você para de falar com Deus, você perde a capacidade de ouvir com amor, de responder com sabedoria e de agir com paciência. Sem Deus no centro, as emoções assumem o volante. Orgulho, mágoa, indiferença e resistência dominam o ambiente. A frieza que cresce entre vocês é reflexo da distância que cresceu entre você e Deus. Você começa a esperar do outro aquilo que só Deus poderia suprir. Você exige que o outro te faça feliz, quando na verdade essa sede é espiritual. Suas expectativas se tornam pesadas demais para qualquer ser humano carregar. Orações se tornam frias ou inexistentes. Desânimo espiritual constante. E aquela sensação de vazio, mesmo quando tenta resolver os problemas com conversas e acordos. Discussões que sempre terminam no mesmo ciclo de mágoa, silêncio e ressentimento. Volte ao seu altar pessoal. Reserve todos os dias, mesmo que 5 minutos para a oração sincera, onde você abre o coração como quem conversa com um pai amoroso. Mergulhe na palavra. Comece lendo os salmos. Eles curam a alma ferida, aliviam o coração e restauram a esperança. Louvor no ambiente. Troque o silêncio ou discussões por músicas que tragam a presença de Deus para dentro da sua casa. Ore pelo seu cônjuge, não contra ele, e peça que Deus cuide, toque e transforme, mas sem acusação. 3. Quebre os ciclos de frieza. A resposta branda desarma o conflito. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor. A comunicação não morre em um grito. Ela morre na indiferença. Comece quebrando os ciclos. Responda com gentileza mesmo quando vier grosseria. Um bom dia carinhoso, um sorriso, um gesto pequeno, são sementes que rompem o gelo. Decida ser a ponte e não o muro. Um gesto pequeno pode acender uma luz no meio desse deserto. Existe um princípio espiritual que poucos entendem. Ele diz: você não muda alguém apontando os erros dele. Você muda o ambiente ao se tornar instrumento de Deus dentro da relação. Sentiu a diferença? Então, em vez de exigir que seu cônjuge mude, Deus te convida a primeiro ser luz dentro da sua casa. E a luz não precisa discutir com a escuridão. Ela simplesmente acende. Quando você se posiciona espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente como um canal de amor, de paz, de respeito e de honra, algo começa a quebrar no mundo invisível. Porque onde há amor, há cura. Onde há paz, há restauração. E onde há honra, há transformação. Mas preste atenção. Se posicionar não significa se calar diante do que te machuca e nem fingir que não há problemas. Se posicionar significa escolher não reagir mais a partir da dor, do orgulho ou da mágoa, mas a partir do Espírito de Deus dentro de você. Isso muda tudo. Na prática, isso se manifesta quando você escolhe responder com mansidão, onde antes você reagia com agressividade. Quando você escolhe ouvir sem interromper. Quando você decide servir, mesmo quando não se sente servido. Ou quando você ora mais do que reclama. Esses são os hábitos que transformam. O mundo ensina que amar é condicional. Significa, se ele me trata bem, eu retribuo. Se ela me valoriza, eu dou carinho. Mas Deus ensina o amor incondicional. Um amor que não espera ser amado para amar. E aqui está o poder desse princípio. Veja que o amor que vem de Deus constrange, quebra barreiras e derrete corações endurecidos. O seu posicionamento no espírito não é uma estratégia de manipulação para fazer o outro mudar, mas é um movimento de obediência a Deus e que gera transformação primeiro em você e depois através de você. Quando você se posiciona no amor, Deus se encarrega do resto. Se essa frase falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus, derrama teu amor sobre meu casamento. Porque quando você declara, você ativa no mundo espiritual aquilo que Deus quer fazer no seu lar. Escreve aí, eu vou orar por você. 4. Volte a praticar a escuta ativa.
Ouvir é amar em silêncio. Tiago 1,19. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. O amor começa no ouvido, não na boca. Pare de preparar sua resposta enquanto seu cônjuge fala. Apenas ouça. Ouça a dor por trás da reclamação. Ouça o pedido de socorro por trás do silêncio. Tente fazer isso. Em vez de discutir, pergunte: o que você tem sentido ultimamente? E apenas escute. Esse passo é uma chave espiritual e emocional que muitos ignoram. O ouvir é mais do que ficar em silêncio enquanto o outro fala. É acolher, validar, compreender, até aquilo que você não concorda. Grande parte dos conflitos não nasce da falta de amor, mas surge na falta de escuta. Ou seja, quando a pessoa não se sente ouvida, ela se fecha, se afasta e, aos poucos, se acostuma a viver sem diálogo. E é aí que está o erro. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Parece uma frase clichê ou sem sentido. Mas se você prestar atenção, isso não é por acaso. Ouvir é um ato de amor, de humildade e de cura. Quando você escuta de verdade, você está dizendo para o outro: você é importante para mim. Eu me importo com o que você sente. Sentiu a diferença? Mas aqui vai um alerta. Escutar não significa aceitar tudo. Escutar não é concordar com tudo. Escutar é oferecer um espaço seguro para que o outro expresse suas dores, seus medos, suas frustrações e até suas críticas, sem ser atacado ou invalidado. Isso quebra ciclos de defensiva, de orgulho e de resistência. Sabe aquela guerra de quem tem razão, de quem fala mais alto ou de quem vence na discussão? Pois bem, ela simplesmente perde força quando alguém escolhe ouvir em vez de rebater. Quando você escuta, o amor encontra espaço para entrar. O Espírito Santo encontra brechas para agir. É aí que o ambiente começa a mudar. O silêncio que antes era pesado, agora se torna um silêncio de paz, de reflexão e de conexão. 5. Cure suas palavras. Fale de vida e não de feridas. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Palavras constroem ou destroem. Talvez você tenha falado mais sobre o que te falta do que sobre o que você ama no outro. Decida hoje ser boca de Deus dentro do seu lar. Elogie, agradeça, valorize, mesmo que o outro não faça o mesmo. Pois quem planta amor, colhe transformação. Existe um princípio poderoso que Deus deixou na sua palavra que diz: o poder da palavra constrói ou destrói. A comunicação no casamento nunca será restaurada se as palavras continuarem sendo armas, tipo acusações ou venenos emocionais. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que cada frase que você libera no seu lar tem o poder de curar ou de ferir, de aproximar ou de afastar, de levantar ou de derrubar. Tente controlar isso. Palavras são sementes, e todo dia, consciente ou inconscientemente, você está plantando algo no coração do seu cônjuge. Se você planta crítica, irá crescer rejeição. Se você planta indiferença, cresce a distância. Mas se você planta palavras de vida, amor, respeito e encorajamento, então, o que cresce é conexão, afeto e parceria. Isso não é sobre bajular, fingir ou ignorar os problemas. É sobre escolher ser intencional na forma como você se comunica. E aqui está uma verdade espiritual. A boca fala do que o coração está cheio. Se seu coração está cheio de mágoa, suas palavras vão ferir. Mas se está cheio de Deus, suas palavras têm poder de cura. Pense nisso. Quando você enche sua alma da presença de Deus, suas palavras se tornam como bálsamo. Elas acalmam, confortam, despertam esperança e geram reconciliação. Casamentos não morrem porque acabou o amor. Eles morrem sufocados por palavras duras, pelo silêncio destrutivo e por diálogos carregados de desprezo.
mas da mesma forma que foram feridos por palavras, podem ser curados por elas. 6. Sirva, mesmo sem resultado imediato. Amar é uma escolha, não uma troca. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Talvez você diga, mas eu sempre faço e não vejo mudança. Deus te responde hoje. Continue. Você não planta no seu cônjuge, você planta em mim. O amor que você entrega, Deus vê e Ele te recompensa. Prepare uma refeição especial. Escreva uma carta. Faça algo intencional. Não esperando receber algo, mas pelo que Deus está construindo. Existe uma linguagem que fala mais alto do que qualquer discurso. É a linguagem dos atos. Veja bem, de nada adianta orar, declarar amor ou prometer mudanças, se as atitudes continuam frias, distantes e indiferentes. Amor não é algo que se diz, é algo que se prova, que se demonstra, que se materializa no cuidado, na atenção, no toque e na gentileza de servir. Muitas vezes o cônjuge não precisa de um grande discurso. Ele só precisa de um olhar mais carinhoso, de um abraço sem motivo, de um café feito com amor, de uma mão estendida, ou de um tempo separado só para vocês. São gestos simples, mas que aos olhos de Deus se tornam sementes poderosas de restauração. Deus nos amou não apenas em palavras, Ele nos amou em atitude. Ele se entregou, Ele serviu, Ele cuidou. O amor que não se traduz em ações, aos poucos morre no coração de quem espera. Quando você começa a amar de forma prática, mesmo sem receber na mesma medida, algo começa a quebrar no mundo espiritual. Porque onde há amor genuíno, Deus se move. 7. Deixe Deus ser o terceiro fio do cordão. O que significa? É que casamentos quebram quando são só dois. Eclesiastes 4:12. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Entenda que casamento sem Deus é como uma corda frouxa. Porém, quando você convida Jesus para ser o centro, Ele alinha, cura, restaura e fortalece. Portanto, hoje, faça uma aliança não só com seu cônjuge, mas com Deus. Comecem a orar juntos. Leiam a palavra juntos. Sejam 3 e não 2. O vazio dentro do seu casamento não é falta de amor, é falta de conexão. E toda conexão perdida no caminho pode ser restaurada nos braços de Deus. Deus não te fez para viver sozinho dentro de um casamento. Se você entender e decidir caminhar nesses passos, se prepare, pois Deus vai soprar vida onde hoje você só sente dor. Ele vai acender amor onde só existe frieza e vai transformar vocês em um só coração no amor dele. Agora chegamos na chave que sela todo o processo: a escolha de perdoar. Sem perdão, não existe futuro no casamento. Só existe um ciclo infinito de mágoas, cobranças e ressentimento. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. É decidir que aquela dor não vai mais te definir, nem conduzir a sua relação. O perdão não diz que o que aconteceu foi certo. O perdão diz que você escolhe se libertar do peso, do orgulho, da mágoa e do desejo de vingança. Perdoar é um ato espiritual. É colocar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. É confiar que Ele é justo, que Ele cura, que Ele transforma e que também restaura. O perdão não vai mudar o passado, mas ele tem o poder de reescrever uma nova história. E aqui está um segredo do reino. Quem perdoa, abre portas para que Deus faça o novo. Decida hoje, pois se o perdão entrar em seu coração, o amor volta a florescer. Agora me responde aqui nos comentários. Você vai só ouvir esse vídeo ou vai realmente aplicar esse ensinamento no seu casamento? Se essa palavra falou com você, se inscreve no canal, ativa o sininho e envia esse vídeo para a pessoa mais importante da sua vida. Porque Deus quer começar uma nova história no coração de vocês dois.